Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para agora a revisão de Direito do Trabalho, que vai servir tanto para as turmas de RH, como também para as turmas de administração de terceiro período, ok? Então vamos começar essa revisão agora, super aguardada, né? Todo mundo super ansioso, me questionando, bora professor, bora professor, bora professor, e aí agora estamos ao vivo para falar sobre direito do trabalho para as turmas de RH e administração, RH quarto período e administração terceiro período, ok? Então já estou vendo a galerinha chegando aí, ó. Mande aí seus OKs, pessoal de RH e administração, os alunos mais balaquinhas da Unibra. E vamos direto para falar, lá o comecinho de tudo, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre aquela introdução ao direito do trabalho, aquela definição de direito do trabalho. Então vamos lá. O direito do trabalho ele tem como principal objetivo proteger a parte hipossuficiente da relação. Todos nós sabemos que existe uma relação entre empregado e empregador, e essa relação requer um controle, e é o direito do trabalho que vai trazer esse controle para uma relação que por muitas das vezes é uma relação desigual, porque nós sabemos que o empregador tem muito mais poder econômico, muito mais poder jurídico do que o empregado. E aí, na definição, o direito do trabalho é um conjunto de regras, de normas e princípios que protegem a relação de emprego, ok? Dando aquele abraço, aquele carinho, aquele agasalho à parte hipossuficiente da relação, que é o empregado, ok? Então vamos agora em frente e vamos falar sobre os princípios. Nós sabemos que os princípios têm como base, né, completar, ajustar e de certa forma completar, né, a CLT e outros dispositivos que protegem o trabalhador, protegem essa relação de empregado, né, empregado versus empregador. E os princípios são muito importantes para o direito do trabalho. Vamos falar de 3 princípios agora. O princípio da norma, o princípio da condição mais benéfica, o princípio da norma mais favorável e o princípio de indubro pro mísero ou pro operário. É muito importante que nós tenhamos consciência de que o princípio da condição mais benéfica é aquela condição contratual que deverá beneficiar ao trabalhador. Lembrando que esse princípio ele também está conectado àquela possibilidade de se escolher, de se entregar ao empregado aquilo que for mais benéfico, né? Então, imagine vocês que você já tem acordado, né, um benefício contratual e seu empregador vai lá e altera. Então, esse princípio lhe dá uma certa garantia. O outro princípio é o princípio da norma mais favorável. E o princípio da norma mais favorável é bem simples. Todas as vezes que 2 normas entrarem em conflito, prevalecerá a norma mais favorável ao empregado, ok? Outro ponto importante é o princípio indubro pro mísero ou pro operário. Esse princípio que na dúvida a favor do empregado. Na dúvida, imagine uma lei ou uma norma que ela traz uma certa falha na interpretação, uma dúvida na interpretação. Imagine que a empresa ela tem que oferecer ao seu empregado o filtro solar e ela não sabe quantidade, não sabe fator, não sabe marca. Então, na dúvida, ela olhe, analise o que é mais benéfico ao empregado, ok? E aí a galerinha já está, todo mundo aí juntinho, deve estar misturado nesse momento, né? RH e administração. E vamos dar continuidade à nossa revisão. Outro princípio super importante é o princípio da primazia da realidade. No princípio da primazia da realidade, vamos focar os fatos reais prevalecem sobre as formas. Os fatos reais prevalecem sobre as formas. Esse princípio é muito importante porque nós sabemos que existem os cartões de pontos onde o empregador, infelizmente, pede para que o empregado passe o cartão antes e vá trabalhar. Isso gera um conflito para o futuro, né? Gera um conflito para o futuro, uma possível indenização. Outro ponto importante são os pagamentos por fora. Esse aí é um detalhe super importante porque a própria reforma trabalhista
meio que legalizou o pagamento por fora. Mas isso aí é uma discussão para uma próxima revisão, ok? Vamos dar um passinho para frente. Vamos agora falar dos princípios que protegem o salário. Princípios que protegem o salário. Atenção, integralidade, intangibilidade e irredutibilidade salarial. Três princípios que parecem três palavrões, mas são princípios que protegem o salário, é muito importante. O princípio da irredutibilidade, o salário ele não pode ser reduzido salvo acordo em convenção ou acordo coletivo, salvo autorização em convenção ou acordo coletivo. Lembre, o salário não pode ser reduzido salvo autorização em convenção ou acordo coletivo, ok? Outro princípio importante é o da intangibilidade. O salário não pode sofrer penhora. O salário não pode ser penhorado, salvo, quem sabe? Princípio da intangibilidade, o salário não pode ser penhorado, salvo, bora responder essa pergunta, por gentileza. Princípio da intangibilidade corresponde à proteção do salário contra a penhora, salvo, alguém vai responder? Não, né? Amanda. Boa, Rafa. Salvo pensão alimentícia. Parabéns, Renata Fernanda. Érica Costa também, pensão alimentícia. Érica já foi aluna da pós-graduação, né? Agora, Jana Lima, pensão alimentícia. Juma, alimentícia. Sueli Matos, pensão alimentícia. Veja os alunos que já foram meus alunos, ex-alunos aqui na live, respondendo as questões. Veja como eles aprenderam, viu? Intangibilidade, o salário não pode ser penhorado, salvo pensão alimentícia. E integralidade, é a proteção do salário contra descontos não previstos em lei. Então, atenção. Irredutibilidade, não pode reduzir o salário, salvo convenção ou acordo coletivo. Intangibilidade, não pode penhorar o salário, salvo pensão alimentícia e outros descontos. Integralidade, ele protege o salário contra descontos não previstos em lei, viu? Preste atenção. Vamos dar um passo à frente. Vamos falar agora de um princípio super importante, que é o princípio da inalterabilidade contratual in pejus. Olha que nome bonito. O princípio da inalterabilidade contratual in pejus. In pejus em latim, né, que significa para prejudicar. Ó, impégios, você está me prejudicando. Então, preste atenção. Esse princípio vai dizer que o contrato de trabalho não pode ser alterado para prejudicar o colaborador. E aí nós encontramos o artigo 468, atenção, nós encontramos o artigo 468 da CLT, que vai dizer que o contrato deve ser alterado por mútuo consentimento. Entendeu? Nos contratos de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Então, atenção, preste atenção. Então, nós vamos ter que fazer essa conexão entre o artigo da inalterabilidade contratual in pejus mais o artigo 468 da CLT, que vai falar que o contrato de trabalho só pode ser alterado por mútuo consentimento, ok? Vamos dar um passinho à frente. E agora vamos falar dessa relação de amor e ódio, que é essa relação de empregados versus empregador. E agora eu vou falar para você o conceito legal de empregado, ok? Está no artigo 3º da CLT, que diz: considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, pessoa física não eventual, a empregador sob dependência deste mediante salário. O conceito de empregado tem alguns aspectos que nós precisamos identificar, que são os aspectos dos requisitos da relação de emprego. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Porém, agora eu queria questionar a vocês que estão aí na nossa live. Quase 80 pessoas na nossa live, um domingo, exatamente 7h20. Estamos aí com essa audiência. Vocês podiam estar assistindo Faustão, né? Daqui a pouco vai ter, eu acho que é Show dos Famosos. É massa, mas antes vamos estudar. Pessoal, a pejotização, ela é legal ou ilegal? Alguém sabe informar se a pejotização ela é legal ou ilegal? A pejotização é aquela prática em que o empregador transforma o empregado em pessoa jurídica para que venha prestar serviço para ele a futuro, a posteriori. A pejotização, o empregador que quer transformar o empregado em empresa.
para retirar os direitos do empregado e transformá-lo em pessoa jurídica e ser um prestador de serviço. Ela é legal e ilegal. Isso mesmo. O pessoal tá afiado, viu? Eu acho que esse pessoal de administração e RH vão com certeza tirar 10, viu? Tá todo mundo sabendo muito. Já já a gente chega a 90 pessoas online nessa aula, nessa revisão, né, rápida dessa noite de domingo. Vamos continuar? E aí vamos falar agora dos requisitos da relação de emprego. Os requisitos da relação de emprego são, eu queria ouvir o povo falando, pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. Vamos repetir? Você que está em casa agora, para um pouquinho. Não vai passar vergonha, ok? Estamos estudando. Repete comigo os requisitos da relação de emprego. Pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. De novo. Pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. A pessoalidade está naquela possibilidade do empregador não se substituir por outra pessoa. Quem vai trabalhar é você, você não manda alguém no seu lugar. A não eventualidade é a sua possibilidade de disponibilidade ao empregador. É o tempo que você fica à disposição do empregador. A subordinação jurídica, eu sempre digo em sala de aula, o empregador manda e você obedece. É triste saber que a relação de trabalho, a relação de emprego, é uma relação subordinada, mas é verdade. Por quê? Nós trabalhamos para buscar um salário no final do mês, mas nós passamos 30 dias obedecendo. Então, os requisitos da relação de emprego, a subordinação jurídica, está ali naquele fato em que você obedece e o patrão manda. Você obedece, o patrão manda, você obedece, o patrão manda. E assim fica essa relação de amor e ódio, né? Porque um dia o patrão manda, você não obedece, ele despede você, desliga você e o amor acaba. Espero que não, né? Mas vamos lá. Personalidade boa, Josimar. Personalidade, não eventualidade, subordinação jurídica, onerosidade. Esse pessoal é top demais, velho. Então vamos continuar, ok? A onerosidade está porque nós trabalhamos e nós queremos o salário. Então, preste atenção. Você só vai ser empregado de uma empresa se você tiver personalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. A onerosidade está na intenção de receber. Se você não recebe, você é um trabalho voluntário. E aí você não é empregado, ok? Vamos dar em frente. Não, pessoalidade. Vini Robinson é pessoalidade, não é personalidade. É pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade, ok? Boa! Eu não sei o que significa THX, Vini. Se pudesse escrever normal, ia ser top. Eu não entendo essas siglas que vocês colocam, minha gente. Eu sou das antigas. Aí, tipo, TX, não sei se relaxa ou se tá certo, não sei. Vini, depois tu coloca aí o que significa THX, viu? Vamos embora. E aí, vamos falar agora sobre empregado rural. Tem um lancezinho no empregado rural. Ah, é obrigado, é? Poxa, valeu. Não sabia dessa não. THX é obrigado. Então vamos lá, empregado rural. Empregado rural é aquele que está conectado à atividade do empregador, viu? E não ao empregador. Preste atenção nisso. O empregado rural é aquele que está conectado à atividade do empregador e não ao empregador. Isso quer dizer o quê, João? Que o empregado rural pode ser aquela menina que vende flor lá no Rio Mar. E a fazenda de flores é lá, vamos colocar no interior de Vitória, certo? É a fazenda. E a fazenda tem uma loja de flores lá no Rio Mar. Aquela menina que trabalha vendendo flores lá no Rio Mar, ela está conectada à atividade do empregador. Então ela é boa, empregada rural, certo? Vamos embora. Próximo passo, vamos falar sobre o empregado doméstico. Lembre que o empregado doméstico, a natureza dele de trabalho, a finalidade dele é não lucrativa. Presta atenção. O empregado doméstico tem que trabalhar na sua casa. Você não pode pegar o empregado doméstico e colocar ele para trabalhar em outro ambiente empresarial. Exemplo, você não pode pegar o empregado doméstico da sua casa e colocar ele para trabalhar lá na sua lanchonete, entendeu? No seu restaurante. Não, o empregado doméstico trabalha em casa, ok? E agora vamos falar sobre empregado de confiança, que a CLT veio, a reforma trabalhista veio e soterrou o entendimento antigo, que dizia que antes de 10 anos, a gratificação do empregado de confiança não estava conectada ao salário, ok?
E após os 10 anos estaria. Então veio agora a reforma trabalhista e acabou com isso. Então isso quer dizer o quê? Que o empregado de confiança pode perder a gratificação a qualquer tempo. O empregado de confiança pode voltar ao seu cargo inicial a qualquer tempo. Preste atenção nesse detalhe, viu, minha gente? Próximo item. Agora vamos falar sobre empregado a domicílio e à distância. Presta atenção, não há diferença, não há distinção entre o empregado, entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado em domicílio ou o executado à distância. Então, bora prestar atenção, não há diferença, não há distinção entre o trabalho, entre o seu trabalho dentro da empresa, na sua casa, a domicílio ou à distância. Por quê? Às vezes algumas empresas querem diferenciar. Aquele que trabalha em casa tem uma condição especial, aquele que trabalha à distância tem uma condição especial e aquele que trabalha dentro da empresa tem uma condição especial. O artigo 6º da CLT diz que não. Não há distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, aquele executado em domicílio ou aquele realizado à distância. Preste atenção, ok? Artigo 6º da CLT. E agora vamos falar de empregado aprendiz. Todo mundo aí já foi empregado aprendiz, sabe como é massa ser empregado aprendiz. É uma chance que você tem de aprender, é uma chance que você tem de crescer profissionalmente, aprender uma profissão, né? É muito importante isso. E aí vamos dizer o seguinte, o empregado aprendiz, ele está entre 14 e 24 anos. O empregado aprendiz, ele está naquela relação simultânea entre trabalho e ensino, mas a sua idade é de 14 a 24 anos. Há a possibilidade de romper os 24 anos? Sim, sem limite de idade para o trabalhador portador de deficiência. Então lembre, o empregado aprendiz portador de deficiência, ele pode romper essa barreira dos 14 aos 24 anos. Porém, a priori, o empregado aprendiz, ele só pode ter a idade entre 14 e 24 anos, ok? E lembre, viu? Lembre, é o contrato de trabalho com finalidade simultânea. Ele tem que trabalhar e estudar. Não é só trabalhar não, viu? Preste atenção. Próximo item, empregado temporário. Todos nós sabemos que empregado temporário é 3 meses. Né? O contrato dele é de 3 meses, salvo a autorização do Ministério do Trabalho, certo? Um passozinho à frente, vamos falar do empregador. O empregador, o conceito legal dele está no artigo 2º da CLT. Empregador, conceito legal, artigo 2º da CLT que diz: considera-se empregador a empresa, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Preste atenção, o empregador está no artigo 2º da CLT, ok? Vamos agora falar do empregador equiparado, que está no parágrafo 1º do artigo 2º. O que é que o parágrafo 1º do artigo 2º da CLT diz? Equipara-se ao empregador, para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficências, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos. Então veja, o que foi que a CLT fez? Ela pegou uma galerinha que não se considerava empregador e colocou ele como empregador equiparado, ok? Próximo tema é grupo econômico. Pessoal, no grupo econômico é muito simples. A empresa mãe controla as empresas filhas. Lembre que a empresa mãe ela tem que ter a direção, o controle e a administração das empresas filhas, o famoso CAD. Controle, administração e direção, certo? Já já a gente fala sobre isso, Jonaca. Ela quer falar sobre empregado de confiança. Né? Já já a gente chega. E agora vamos falar sobre... Grupo econômico já foi. Contrato de trabalho. Gente, atenção, contrato de trabalho. Vamos focar em contrato de trabalho. Presta atenção. O contrato de trabalho ele pode ser expresso ou... O contrato de trabalho pode ser expresso ou... Isso, deu para ouvir daqui. Tácito. Então veja, no contrato expresso nós temos duas modalidades, não é isso? No contrato expresso nós temos duas modalidades. A modalidade escrita e a modalidade verbal. No contrato de trabalho expresso nós temos duas modalidades. A modalidade ou a forma escrita ou a forma verbal. E no contrato de trabalho tácito é aquele que não há negociação. Presta atenção, qual a diferença entre o contrato expresso e o tácito? No tácito não há negociação. No expresso há negociação. Ok?
E aí vamos agora prestar atenção como vai ser feito o nosso caso prático. Gente, vamos entender um pouquinho. O nosso caso prático, ele vai vir contando uma história que aconteceu dentro de uma empresa, ok? E você vai analisar, com base nas aulas que você teve até hoje, se aquele comportamento do empregador é legal ou não. Aí vem, se aquele comportamento do empregador for errado, você vai ter que basear, fundamentar a sua resposta ou em um artigo da CLT, esses inúmeros artigos que nós demos em sala de aula, ou em um princípio, ok? Você pode basear sua fundamentação ou em um princípio ou em um artigo da CLT, ok? Então, João, e se na resposta couber princípio e artigo? Você vai colocar os dois. João, e se na resposta eu não lembrar do artigo? Eu sei o número do artigo, mas não sei o teor do artigo. Você tem que lembrar. Você vai ter que lembrar algum fragmento do artigo para dizer, certo? Lembre, se a resposta do caso prático ele tiver uma conexão entre princípio e artigo, você vai ter que falar os dois. Se for só princípio, fala só do princípio. Se for só artigo, fala só do artigo. Mas lembre, é muito importante que na sua fundamentação esteja o artigo. E vou lembrar, viu? A mera exposição do artigo não é resposta. Então, se você colocar lá o exemplo, o artigo 2º da CLT, não é resposta. Você vai ter que dizer o que diz o artigo 2º da CLT. Você vai ter que dissertar explicando o que diz esse artigo. Show de bola? Então, você vai ler o caso com calma, vai fazer em cima uma breve introdução, depois a sua fundamentação jurídica, que é você explicar de acordo com a lei, ou de acordo com os princípios. Você vai dar a sua resposta e embaixo você coloca a sua conclusão. No total, são 10 linhas. E essas 10 linhas, você pode preenchê-las com a introdução, a fundamentação jurídica e a sua conclusão, ok? A prova está super organizada, o caso prático está super atual, então vai ser simples, você vai, sem sombra de dúvida, estudando, né, com eficiência, com qualidade, e você vai tirar um 10 nessa prova, ok? E aí, minha gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Quem tiver, estamos nesse momento com 80 pessoas ao vivo. Espero que esses 80 alunos sejam RH e ADM, viu? RH vai ter prova essa semana, Direito do Trabalho, e a Administração terceiro período também tem prova agora, essa semana de prova. E hoje nós estamos aqui para fazer esse bate-papo top sobre Direito do Trabalho. E eu não tenho dúvida, pessoal, que vocês vão tirar a nota perfeita, vocês vão tirar o 10, porque nós estudamos muito em sala de aula, nós debatemos cada tema com calma, com tranquilidade. Um ponto muito importante, preste atenção no caso prático, escrevam com carinho, escrevam com amor o caso prático, coloque uma letra legal, coloque fonte Arial no seu caso prático. Sabe o que é fonte Arial? Se sua letra for muito ruim, escreva de forma, mas escreva com carinho, escreva com amor, estude. Lembre que nós estudamos em sala de aula, fizemos revisões, fizemos atividade, fizemos questionário, fizemos caso prático. Então nós batemos até sangrar nesses temas que foram passados até agora. E eu já estou aqui em pleno domingo, ao vivo, revisando com vocês os principais pontos da prova. Isso é amor, isso é carinho. Eu espero que todos peguem aí seus materiais, comecem a grifar, marcar, estudar, porque a minha intenção é que vocês consigam internalizar todos os assuntos que foram dados em sala de aula. É muito importante vocês saberem, ter esse conhecimento em direito do trabalho, porque no final das contas, todos nós somos empregados, ou se somos empregadores, temos que também conhecer a lei, ok? Sim, e para quem entendeu a revisão, para quem está com o material organizado, para quem está de bem com o direito do trabalho, diga amém ou coloque aquela mãozinha do amém, por favor. Quem entendeu tudo, diga amém. Estou esperando. Quem não entendeu, que não pode ter esse sujeito aí nessa live não, viu? Quase 90 pessoas, não pode ter esse sujeito. Quem não entendeu, diga assim, misericórdia. Porque se você está na misericórdia, lembre, você tem tempo de estudar, viu? Pega o material, vá fazer os questionários e cresça. Vamos aprender a estudar, que vai ser muito importante, ok? Cadê o amém? Isso, galera. Assim seja. Muito bem.
Amém, amém misericórdia não, viu? Ou é amém ou é misericórdia, certo? Amém para todos aqueles que estudaram, aqueles que não estudaram, ainda há tempo de receber o amém até amanhã. Bem, pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho. Fico muito feliz em ver, em pleno domingo, quase 90 alunos estudando para uma prova que vem agora, né? Essa semana. Fico muito feliz, fico muito honrado. Um beijo a todos. Nós vamos nos encontrar durante a semana. E durante a semana vamos postar só 10. Vamos colocar no story 10, 10, 10. Vamos tirar 10 em direito do trabalho. E eu vou reapostar o seu 10 para dizer os alunos da Unibra, os alunos do professor João Roberto são alunos top. Aqui a gente só tira 10. Nós aprendemos a internalizar os assuntos. Um beijo, que todos fiquem com Deus. Um bom final de semana a todos, um bom final de domingo a todos. Descansem, estudem, relaxem. Eu confio em vocês e vocês com certeza são excelentes alunos. Senão não estariam aqui agora esse tempo todinho comigo, ok? Um beijo a todos. Até a próxima.